Do outro lado. Do outro lado. Pô, você pode se movimentar, tipo... Vou dar o mouse. Cadê obrigada, amor, entendeu? Obrigado, amor. Traz o pad. Vamos lá. Já começa. A aluna ali atrás. Será que é possível ela descer? Não, né? Desceu. Esse aqui. Saiu. Parando aqui. Vem cá, Luna, vem cá. Vem cá, vem cá. Guardar aqui mais algumas pessoas. Boa noite. Dar boas-vindas aí às pessoas que estiverem chegando para essa live. Mente próspera. Aguardando aí. Algumas pessoas estão chegando. Desejo boa noite. Vi que você entrou aí, amor. Obrigado pela força. Pessoas estão chegando. Nandinha, obrigado, Nandinha. Boa noite. Obrigado aí pela sua presença também. Para poder começar essa live maravilhosa. As pessoas com certeza devem estar tentando se conectar para poder entrar. Vamos lá, vamos desbloquear essa mente. Vamos ter prosperidade na saúde, no financeiro, no emocional. Obrigado, Bárbara. Não é Bárbara? É a Bárbara Fernanda. O pessoal aqui do TikTok, ali, o número está um pouquinho pequeno, mas sejam bem-vindos para a nossa live. Obrigado pela presença. Obrigado, Ju. Obrigado a todos. A live está acontecendo também tanto no Instagram quanto também no TikTok também, para que as pessoas possam participar em determinado rede social, né? Para poder trazer aqui um pouco, trocar um pouco de conhecimento, que a gente possa sair nesse dia, nessa live, um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, que possa abrir um pouco mais a nossa mente também, né? Que é o que a gente precisa e que muitas das vezes, é o carro-chefe. É ele que vai travar, né? Ou vai nos libertar por uma vida plena. Né? Claro que tem outros fatores, tem a parte emocional, tem a parte física, mas isso é um outro momento. A gente pode fazer uma live também falando sobre isso, falando sobre a parte física, a parte fisiológica. Podemos falar também sobre, mais especificamente, a parte emocional. Só que vocês vão ver, e já adiantando algumas coisas aqui, que o corpo e a mente são inseparáveis. Tá? Vocês vão perceber que o corpo vai responder o que a mente está enviando, ou também de que maneira o corpo está se comportando, ele vai enviar também uma comunicação também para a mente. Não é? E se você tem dúvida com relação a isso, é só você observar o seguinte: quando você começa a ficar um pouco triste, um pouco desanimado, qual a sua tendência, né? Baixar os ombros, a cabeça e o quê? E se fechando cada vez mais. Qual o sinal, qual é a mensagem que você está enviando para o seu cérebro? Eu quero me fechar, quero ficar trancado, escondidinho. E aí, com isso, o que ele vai liberar? Ele só vai liberar hormônios para você ficar triste, vai tirar a sua energia, a sua criatividade, a sua disposição para fazer as coisas do dia a dia. E aí você só vai estar alimentando cada vez mais, vamos dizer assim, uma mente travada, uma mente um pouco mais doente, no sentido de não conseguir se libertar desses sentimentos. Bom, acho que dá para a gente esperar mais uns 2 minutinhos para poder começar a falar um pouquinho sobre um passo a passozinho, né, que eu acho que é importante
para que você possa ter uma noção, né? Porque muitas das vezes fala mente próspera, né? Mas qual o caminho, né? O que às vezes está faltando para você? Não é que aqui eu vou trazer todas as soluções para suas questões pessoais, para suas questões emocionais, mentais. Mas talvez possa ter alguma palavra, uma frase, alguma dica que eu possa dar aqui para você. E aí, seja o seu despertar, seja o seu florescer. E aí, só um passo a passo que eu acho que é válido, e eu percebo muitas das vezes quando a gente está, né, no momento, eu vou falar sobre o propósito, e você às vezes está um pouco sem rota, né? É como se fosse o GPS, né? O GPS perdeu o sinal da internet, né? E você, caramba, e agora? Eu viro à direita, eu viro à esquerda, eu sigo em frente. E muitas das vezes isso pode acontecer conosco aí, e tá tudo bem, não quer dizer que ninguém é melhor ou pior, só que isso acontece, não importa, né? Como no carro, você pode estar no carro novo ou no carro mais antiguinho. Se o sinal do GPS falhar, vai importar se o carro naquele momento ele é novo ou ele é velho? Não, não vai, né? Porque você depende de um sistema, né, de internet para poder você se guiar. Então, eu acho que é uma forma também dessa metáfora ajudar você a entender que, pô, não importa, né, com que carro naquele momento você esteja, não importa a sua idade, não importa a questão do seu estudo. O que importa é o que você anda pensando, o que você anda alimentando, o seu conhecimento, a sua mente e a parte cognitiva com quem você às vezes conversa internamente. Depois eu falo um pouquinho para você entender um pouco com quem você conversa, que é muito interessante, né? Bom, obrigado pela presença de todos aqui que estão entrando, que estão chegando. Sou Jorge Dutra, só para as pessoas que ainda não me conhecem, né? Eu sou terapeuta, também sou formado em hipnose clínica, sou practitioner em PNL e master também. Eu gosto de falar porque se eu não só falar master, a pessoa pode se achar, né, que pô, o cara já é mestre. Não, não é. E a gente sempre está, o conhecimento é a cada dia. Então foi uma coisa que abriu muito a minha mente, né? Eu percebi muito isso. Tem a parte ali terapêutica, a parte de energia, mas eu sentia sempre falta de algo, né? Eu sentia que tinha um gatilhozinho mental que precisava ali ser trabalhado, ser entendido, ser compreendido. Então a PNL, para mim, foi assim abriu, né? Abriu mais ainda os caminhos, né? Não que as outras não abriram, mas ajudou a impulsionar a eu entender um pouco mais sobre a questão da mente, compreender tanto a mim, como também compreender um pouco as outras pessoas, tá? Então, o que eu queria propor aqui para vocês hoje é a gente tentar trocar aqui uma ideia. Se tiver alguma pergunta, vou pedir ajuda à minha equipe, que é as minhas filhas e a minha esposa também, caso eu faça alguma pergunta e elas possam me passar. E aí eu tento de alguma maneira ou responder durante a live, ou se não, no finalzinho eu tento responder aí as perguntas ou dúvidas que alguém possa ver, tá? Então a primeira pergunta para poder começar que eu faço é o seguinte: o que você quer? O que realmente você deseja para a sua vida? Porque essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Porque a questão de você ter uma mente próspera vai precisar do seguinte: muitas vezes você pode estar vagando em várias ideias. Eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer aquilo. Mas o que realmente toca você? O que realmente vai impulsionar você a traçar um caminho e um objetivo para você? Então a primeira pergunta que eu deixo aqui para vocês é: o que você quer? O que você deseja para você? O que você deseja para a sua vida? E aí tem o seguinte, que eu acho que faz uma convergência, o seguinte: quais são os seus pontos fortes e os seus pontos que não são tão fortes? Né? O que te impulsiona? O que é paixão para você? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, quando você fala assim: eu tenho um propósito, eu já tenho, Duda. Tudo bem, mas esse propósito está convergindo com essa questão? Com o seu ponto forte? Ou ele está mais convergindo para o seu ponto que ainda não é forte? E quando eu falo que ele ainda não é forte, porque às vezes pode faltar uma habilidade, pode faltar um conhecimento, e aí você vai ter que ir em busca desse conhecimento para que possa você, sim, continuar trilhando. Então,
o que realmente com o seu propósito. E aí, qual é a melhor maneira de você identificar se o que você está almejando e desejando faz sentido para você? Você tem a parte racional, não é? Ah, eu desejo isso. Mas tem um detalhe, eu sinto isso? Eu sinto realmente? E aí, a partir daí, quando você começar a identificar aquilo que faz sentido para você, para o propósito de vida que você tem, seja você fazer uma faculdade, seja você comprar uma casa, seja você fazer até uma viagem, cara. Não importa. O que importa, e muitas das vezes eu tenho percebido, é o seguinte, o que importa, muitas das vezes, é você ser feliz. E às vezes eu tenho percebido que a gente às vezes abre mão da nossa felicidade para agradar terceiros. E aí você vai estar o quê? Você vai estar enfraquecendo a sua mente. Ela não vai estar sendo próspera, porque ela está se incumbindo em atender vontades de terceiro. Ela está ali, naquele momento, sem você perceber, você só está fazendo a vontade de terceiro. Não é que você não possa fazer, mas tem que haver um equilíbrio. O nosso cérebro, na questão da alegria, é como se fosse um pêndulo, tá? Melhor, um balanço, né? Quem nunca não se balançou, né? Foi numa pracinha e tem um balanço. Você já observou que quando você põe uma força, o balanço vai lá na frente. Aí quem tá fica como? Felizão, não é? Vai lá e impulsiona. E aí depois, qual é a questão? Vem aquele friozinho na barriga, não é? Quando ele retorna. Então a nossa alegria também, e a nossa, às vezes, a nossa tristeza, ou a gente não está com muita energia, ela vai ser de acordo e proporcional o quão longe a gente foi na alegria, e aí vai vir a parte que vai faltar um pouco de energia, você não vai acordar bem, e está tudo bem. A grande questão é eu entender esse equilíbrio. Entender que na hora que eu não acordar bem, que eu vou tentar, de alguma maneira, não me retrair, não levar aquela parte fisiológica, como eu falei para vocês, se fechar, para que você justamente não alimente algo a mais que possa vir mais ainda te prejudicar. Então, quando você faz equilíbrio, você agradou uma pessoa, outra pessoa ficou feliz, que bom, que ótimo. Mas você também é importante. Você também, e ainda faço o seguinte, um comentário. Quem é o diretor da sua vida? Mais uma perguntinha. Quem dirige a sua vida? Quem está fazendo o papel principal da sua vida? Porque são perguntas e entendimentos que vai te trazer, né, o conhecimento, o autoconhecimento, e você vai compreender o porquê às vezes você não está prosperando. E aí, quando eu falo prosperidade, não é só questão financeira. Eu falo prosperidade na parte sentimental, emocional, equilíbrio, o físico também. Por quê? Porque quando você não faz esse equilíbrio, e aí as coisas não chegam, as coisas não andam, as coisas não acontecem, ou demora, ou se arrasta. Você fala, cara, não acontece nada, nada não muda, porque às vezes está faltando um equilíbrio ali para você. E aí esse equilíbrio pode ser que você esteja se doando mais, né? Ou às vezes tem casos de pessoas que só quer sugar, né? E o universo, né, é uma questão de equilíbrio. Doar e receber. Então, quando você fizer, então, voltando aqui, você sabe o que você quer, né? Você sabe o seu propósito. Fez o equilíbrio, né? Que sentido do equilíbrio? O que realmente me comove? E aí, para você, às vezes, poder achar esse propósito, se talvez você na sua mente agora não estiver vindo, faz uma anotação. Anota, pega um papel, uma caneta ou um lápis, faz a anotação de quais são os seus sonhos. E na hora que você estiver escrevendo, se você colocar atenção naquilo ali, naquele momento, pode ser que venha aquele sentimento, pô, cara, é isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero me tornar uma pessoa também feliz. Me tornar uma pessoa equilibrada e próspera, tá? Então, passando essa parte de você entender, né? O que você vai precisar? Esse seu sonho, né? Você vai ter que começar a entender ele. É um sonho de curto prazo?
É um sonho de médio prazo ou é um sonho de longo prazo? Tá? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Né? Uma pessoa deseja viajar para o exterior. Tá? Pode ser uma questão de curto, médio prazo. A pessoa deseja fazer essa viagem no exterior. Beleza, eu quero ir para o exterior. Mas você já procurou saber o que você precisa? Porque tem um passo antes do que você precisa para você conseguir conquistar, realizar aquele sonho. Né? Tem uma questão de você regularizar sua documentação, tirar passaporte, visto, passagem, hotel. Então, olha quanto passos tem antes de você alcançar o seu sonho, antes de você realizar o seu sonho. Então, é o processo, é o caminho que você vai percorrer. E claro, pode acontecer algumas questões no meio do caminho, seja que a passagem ficou mais cara, seja que agora eu não estou emitindo o visto para o país que você quer ir. E isso pode ser uma questão também até na sua vida particular, seja querer comprar um carro. Eu desejo comprar um carro. Tudo bem, o que você precisa? Você tem as condições agora para poder comprar o carro? Né? Você está se preparando financeiramente para isso? Então você vai precisar o quê? Você vai precisar entender se o seu sonho ele é de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Para que você depois, a partir daí, você possa organizar, né, a sua vida financeira, a sua vida emocional. Né? Às vezes você quer fazer alguma coisa de estética e está tudo bem. Ninguém tem que se importar com isso. O que vale é o seguinte, é você. Primeiramente, sempre vou estar reforçando aqui. Você tem que se sentir feliz com você mesmo. Você não tem que esperar alguém. Claro, quem não gosta, né, que receba eu te amo, que não gosta que seja elogiado, claro. Mas, primeiramente, para você até poder amar outra pessoa, você primeiro tem que se respeitar e se amar também. Tá? Então, a partir desse princípio que você começa a organizar se é médio ou longo prazo, e aí vai vir alguns detalhes. Pode ser que um seja só financeiro, e aí seja ou você trabalhar mais, ou você buscar uma renda para você. Mas pode ser que você precise, às vezes, se capacitar. Não, eu quero ir lá para o exterior, nesse caso, eu quero fazer uma temporada lá, quero estudar lá fora. E aí você vai ter que se capacitar. Você já fala aquela língua, né, para aquele país que você deseja ir? Porque se você tentar ir somente por ir e tentar se virar lá, não vai acontecer. E aí também são a questão dos seus sonhos também. Não adianta você só tentar e desejar ir lá e comprar às vezes o carro, mas você também não tem ali a condição de manter a parcela. Tá? Então é importante você ir colocando, né? É como se você colocasse ali o sonho como se fosse passo a passo. Como se fosse o passo a passo, às vezes, lá no seu ambiente de trabalho. Né? Eu não sei quais são os ambientes do seu trabalho, mas o que precisa ser feito antes para que se realize aquela tarefa ali no seu ambiente de trabalho? Ou até mesmo na sua casa, o que precisa ser feito antes? Então, você vai começar a organizar e a entender para estruturar o que você almeja, o que você deseja, para que você possa aos poucos ir construindo. É igual uma casa. Uma casa, a gente pode pegar uma casa. Você, quando vai construir uma casa, por máximo que você contrate bastante pessoas, mas vai ser por tijolinho, não é? E aí você vai ter que o quê? Você não é do nada que você, a casa está pronta. Não vai ser assim. Então você vai ter que ali, aos poucos, fazer ali a parte do alicerce, da parede e tudo mais. Então, essa é a parte que você vai o quê? Você vai sentir, você vai começar a construir ali o seu bem-estar, você vai entender ali que está sendo construído a sua ponte para o futuro, tá bom? E o que eu chamo aqui uma atenção, que às vezes você pode ter todo esse propósito, tudo isso que eu falei para você, mas às vezes há um detalhezinho que às vezes te barra. E aí eu posso falar para vocês aqui que a gente poderia ficar numa live aqui quase que 24 horas, eu acho que teria assunto. Eu quero falar um detalhezinho que muitas das vezes tudo que eu falei aqui para você, você já sabe. Você já projetou, você já se organizou. Mas tem uma palavrinha que se chama crença.
Falo crença, não estou falando de religião. Crença limitante, que é o que eu tenho percebido. Muitas das vezes as pessoas não conseguem realizar, ou não têm uma mente próspera, ou não imaginar que é capaz de conseguir um novo emprego, de ser promovido, de conseguir dinheiro, de conseguir comprar uma nova casa, simplesmente pela crença limitante. E aqui eu vou fazer uma ressalva, né, que eu atendo também, né, dentro do conhecimento que eu tenho, né, eu também sou hipnoterapeuta, né, também master também, eu faço atendimentos, né, online ou presencial também, para ajudar as pessoas nas questões emocionais, mentais, né, para que elas possam desbloquear, né, aquilo que está travando a vida delas. Tá? É uma ferramenta, como outras que já existem aí, tá bom? E é muito bacana o atendimento, as pessoas às vezes nem conseguem acreditar que às vezes é um pequeno detalhe. Depois eu vou contar para vocês alguns casos, claro que eu não vou citar o nome de ninguém, mas que para vocês possam ter uma noção do que às vezes trava a sua vida. Do que às vezes está impedindo, te segurando. Às vezes você está a um passo para chegar no seu objetivo. Você está a um passo para chegar na prosperidade. Você está a um passo, ou você está para a direita ou está para a esquerda, mas sempre faltando às vezes um passo. E aí, nessa crença limitante, o que eu percebi é que a maioria, ela surge ou acontece na infância. O que foi dito para você quando você era criança? Dinheiro é sujo, né? Dinheiro não traz alegria, não é? E aí são N crenças limitantes. Né? Tinha uma até antiga, talvez quem é mais novo não vai entender muito, mas lembra que quando tinha um chinelo virado ao contrário? Meu Deus, vamos desvirar porque senão minha mãe vai passar mal, vai morrer e tudo mais. E aí aquilo ali vai reforçando, aquilo ali toda hora vai se repetindo. E aí você vai crescendo com essa crença, você vai crescendo que o dinheiro é sujo, você vai crescendo que você não é capaz. Alguém pode ter falado que você não é capaz. Você não é capaz de conseguir isso. Claro que eu já vi muitas pessoas utilizarem essa crença para impulsionar. Não, eu vou provar para aquela pessoa que me disse que eu não era capaz e eu vou alcançar isso. E aí, o que ela faz? Essa pessoa usou, né, para impulsionar, né, para ela alcançar o objetivo dela. Só que o que acontece com a grande maioria? A grande maioria se fecha, se tranca, acredita. E aí, com essa crença, muitas das vezes, quando ela chega até consegue chegar numa empresa, e aí ela chegou lá na empresa recentemente. E aí, com a crença que foi informada para ela que ela não era capaz, muitas das vezes ela não vai se sentir capaz de almejar um cargo acima. Porque foi dito para ela lá atrás que ela não era capaz de conseguir algo melhor. Só que ela fez faculdade, se informou, só que às vezes o gatilho vem em determinado momento. E ele não tem data, nem hora, nem acontecimento específico. É algo muito particular que aquela pessoa, não é, aconteceu. Tem um caso que eu vou até colocar aqui para vocês de uma crença. A pessoa já tinha estudado, já estava trabalhando e tudo mais, resolveu fazer uma faculdade, uma nova faculdade. E aí o que aconteceu? Nessa nova faculdade ela tinha que escrever muito. E aí ela começou a apagar. Só para vocês terem uma noção do que acontece, o que é dito para a gente lá na infância, o que vai refletir, às vezes, 30 anos, 35 anos, 40 anos depois. Ela começou a apagar. Quando ela começou a apagar, o que aconteceu? Ela começou a se sentir bloqueada. Ela já não estava conseguindo mais escrever. Quando ela começou a apagar, ela começou a ficar nervosa. E aí ela me procurou, a gente conversou. E ela falou, olha, eu voltei a estudar, estava indo tudo bem, mas quando eu comecei a apagar, agora eu estou com dificuldade de escrever, de fazer relatório. Eu falei, pô, vamos tentar. E aí foi um atendimento que eu fiz. Comecei com PNL, mas acabou que a gente teve que usar a hipnose para poder fazer uma regressão, porque ela já não lembrava mais. E aí o seu subconsciente, a questão do mental, da mente próspera, ele sabe. Que é um exemplo muito simples, né? Se perguntar o que você comeu há 15 dias atrás, dificilmente a maioria que vai lembrar. A não ser que teve algum tipo de fato
ou uma emoção, né, que possa ter ocorrido, um aniversário, alguma coisa, você vai se recordar. E aí a gente identificou, mais ou menos com 7, 9 anos de idade, que era o avô. Né? Conforme ela pagava, né, ela pagava muito para poder escrever, porque naquele momento que ela estava aprendendo, se alfabetizando, ela errava. E é natural, é normal. Só que naquele momento ali no entendimento para o avô, que eu não julgo errado, o que ele fez? Ele tirou a borracha dela e jogou fora. Por quê? Para que ela, sem a borracha, ela prestasse mais atenção e ela errasse menos. Foi o suficiente. Aquilo ali ficou gravado e muitas das vezes a nossa mente, ela esconde isso como se fosse... Lembra que todo mundo fala, por jogar poeira por debaixo do tapete? Porque às vezes você não vai saber lidar com aquilo quando vier. Só que o gatilho veio. Na hora que ela começou a pagar muito, o gatilho veio e aí começou a ter dificuldade na faculdade. Bom, para resumir, a gente identificou, que a gente chama de evento inicial, evento causador inicial. A gente identificou, foi trabalhado e, graças a Deus, recebi o feedback dela e ela está super bem na faculdade. Então, só para vocês entenderem, em que uma criança pequenininha, um detalhe, uma borracha, lá com 9 anos de idade, hoje lá com seus 30, 35 anos, eu não lembro agora a idade da pessoa, e aí estava barreirando ela. Então vocês verem que foi um passo, foi uma borracha. Eu estava falando de um passo, mas estava sendo uma borracha que estava impedindo ela de alcançar a prosperidade dela alcançar o objetivo dela. E isso acontece todos os dias. E muitas das vezes a gente não sabe por que acontece. Muitas das vezes a gente não sabe porque um irmão está passando por alguma questão emocional e mental e a gente não sabe. Porque é alguma coisa que às vezes está guardada lá atrás, está escondida. Para justamente às vezes a pessoa não vai saber lidar com aquela emoção. E aí, essas crenças limitantes, o que ela vai estar trazendo para você? Ela vai estar te impedindo. Ela vai estar impedindo a você de você ir além, de você poder mais. Mas Dutra, como é que eu vou agora? Beleza, você está me falando isso tudo, como é que agora eu vou conseguir identificar? É simples. Se tem algo que você saiba, óbvio, no caso dela não tinha como. No caso dela teve que fazer o atendimento. Mas se é uma crença, o dinheiro é sujo. Mas o dinheiro é sujo. O chinelo virado de cabeça para baixo vai fazer a sua mãe passar mal? Sim ou não? Claro que não. Então você começar a identificar o que às vezes é dito para você, se aquilo ali também as pessoas não estão dizendo para poder às vezes te bloquear. Então para poder te impedir de você ir além. Porque na verdade, se você conseguir tirar esse véu, essas crenças da sua frente, e você sabendo quais são, ninguém te para. Você vai ter uma vida, vai ajudar tanto a você quanto as outras pessoas que estão em sua volta. Então, as crenças, a gente tem que tomar muito cuidado, o que muito é dito. Né? A gente tem as redes sociais hoje aí, nós temos a TV, e muitas das vezes, o que é colocado, o que é transmitido, muitas das vezes não é a grande realidade, não é a grande verdade. Então, a gente tem que fazer um filtro. E esse filtro, a gente tem que fazer, isso aqui faz sentido para mim ou não? Isso aqui está me bloqueando ou não? Isso aqui está impedindo a minha vida de eu seguir em frente? E muitas das vezes você pode estar se limitando por uma crença que não é real. Até porque a maioria, né, das crenças, vamos botar as crenças limitantes, elas não são reais. Não são. Você não é capaz. A pessoa que disse que você não era capaz, isso é real? Claro que não é real. Você é capaz. Você tem tudo. Eu não canso de ouvir essa frase. Você tem tudo que você precisa. É até uma das premissas da PNL. Tudo que você precisa está dentro de você. Mas Dutra, como assim? Tá. Se você se desapegar de crenças limitantes, né? Ou de pessoas que não estão querendo ali fortalecer o que você deseja, está impedindo o seu caminho.
Então, o que você deseja? Você vai se deixar impedido de seguir a sua vida? Claro que não. Não se bloqueiem, não se anulem, se libertem. Procura. Se alguém falou algo para você, eu sempre falo, né? Eu posso citar aqui minhas filhas. Se alguém falou algo para vocês, vão procurar informação em outros lugares, para que você não crie essas limitações, essas crenças limitantes, para você seguir a sua vida livre. Eu mesmo falo para elas, falei, não deixa pessoas falarem algo para vocês. Geralmente quando a criança fala, você é feia, você é gordinha, você é magrinha. Cara, isso não é sinal de nada. Tem pessoas que às vezes estão um pouquinho acima do peso e está com a saúde melhor do que a outra pessoa que está com menos peso. Isso vai mudar alguma coisa? Claro que não. O que vai mudar são as intenções. São as intenções. Tá? Então assim, só para a gente tentar aqui buscar o seguinte. A gente está aqui tentando compreender um pouquinho, né, do que seria a mente próspera. Trazer um pouquinho aqui para vocês de algo que possa fortalecer a vocês. Estou muito feliz por todos que estão aqui presentes agora aqui na live, né? Já tinha agradecido a outras pessoas, quero agradecer aqui o irmão, a Cris, a Dona Aparecida, a Sofia e ao Gabriel, e entre outros aqui que eu não consegui ainda pegar aqui o nome, tá? Driele também, quero agradecer muito aqui pela presença, pela força, isso é muito importante. Para mim está sendo a minha primeira live aqui com vocês, então assim, só me fortalece aí eu continuar. Fica aberto sugestões, né, para algum outro assunto que vocês queiram que eu traga aqui para vocês. Então assim, muito obrigado mesmo pela presença de todos aqui, tá bom? Então assim, para as crenças, dando continuidade um pouco aqui ainda das crenças, ela vai se fortalecer na maneira seguinte. Eu não quero pensar, né, geralmente assim, eu não quero pensar que eu vou dormir num quarto escuro. Um exemplo, quando é criança, né? E aí você fala que não quer. Mas o que você acabou de fazer? Fortalecer ela. Né? Eu quero pensar, né? Eu não quero, né? A palavrinha não, o nosso cérebro ele não entende muito bem. Eu não quero pensar, eu tenho medo um exemplo, eu tenho medo de ônibus ou de elevador. Se você tirar o não, tenho medo de elevador. Então você vai estar reforçando, né? Tem uma palavrinha um pouquinho, né, da neuroplasticidade. Você está gerando, você vai estar fortalecendo. É como se você tivesse sempre cada vez mais. Eu não vou pegar elevador, né? Eu não pego elevador porque eu tenho medo. Você pode não colocar um não, porque você quando coloca o não na frente e você tirar um não, você vai estar reforçando que eu tenho medo de elevador. Você pode colocar, hoje eu desejo subir de escada, para que justamente não fortaleça aquela crença limitante, entende? Eu não ando de avião. Não coloca não ando de avião, né? Se você tirar ou não, né? Eu não gosto de andar de avião. Então, para que você justamente não fortaleça as crenças, né? É você pensar de uma maneira positiva. Como é que você, uma parte muito fácil, como é que você diria para uma pessoa que falou alguma crença limitante para você? Como é que você transformaria aquela frase em positiva? Isso aí é um exercício que você pode fazer com você mesmo, para que você não caia na armadilha, né, de você sempre estar fortalecendo aquela crença, você sempre está fortalecendo aquilo que é de negativo e que está impedindo você seguir em frente, você seguir livre, para que você possa se organizar. E aí, por que eu estou colocando e coloquei essas crenças? Porque a gente começou, para quem chegou agora, que era a questão dos objetivos, né, o que você quer, né, a gente foi falado, a gente comentou também um pouquinho sobre o que te move, o que é apaixonante para você, quais são os seus pontos fortes e os seus pontos não fortes, para que o seu objetivo esteja justamente em equilíbrio com aquilo que você realmente tem mais força. E vou fazer um outro adendozinho aqui. Dentro do seu objetivo, que às vezes se for financeiro, o que você hoje trabalha ou faz que poderia fazer uma renda extra? Porque muitas das vezes a maioria das pessoas deseja algo, objeto, seja casa, carro, viagem e tudo mais, né? Então muitas das vezes
que as pessoas falam, vai fazer investimento. Isso aí a gente fala até depois um pouco mais sobre investimento. Mas o que eu chamo a atenção, às vezes a pessoa não ganha o suficiente para poder guardar. Então, a minha ressalva que eu faço aqui, a minha dica que eu faço aqui é o seguinte: o que você tem de conhecimento hoje que você possa ensinar outra pessoa? Porque a partir daí você vai conseguir gerar uma nova renda. Não é? Posso dar um exemplo, a minha esposa, jornalista, trabalha e tudo mais. Então ela tem um conhecimento que ela pode ajudar as pessoas nos concursos públicos, um exemplo, que é a redação. Né? Então ela tem o trabalho dela, mas ela também pode ajudar as pessoas na parte de redação, que é o que mais ela faz, escrever, fazer redação. Então você aí, agora na sua casa, o que você sabe que você poderia ensinar outras pessoas? E a partir daí, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar gerando uma nova fonte de renda. Tá? Então, pensa um pouquinho nisso aí também. Para quê? Para que quando você fizer isso, você vai conseguir entender o seguinte: pô, eu sou capaz de fazer outras coisas. Vai melhorar o quê? A sua autoestima. Vai aumentar o quê? O seu ânimo, para que você continue buscando e aprendendo. E aí você vai poder buscar o quê? Dentro daquela organização que eu falei, e aí você vai identificar se o seu sonho, né? O seu objetivo, se ele é curto, médio ou longo prazo. E aí você também pode identificar o seguinte: como está a minha organização? Eu estou dando foco realmente naquilo que eu preciso? Porque muitas das vezes a gente está dividindo energia. Muitas das vezes eu estou dando foco em várias coisas, dividindo a minha energia em vários pedaços, e que na verdade no final não cria algo, não organiza algo, não vai surgir algo para você. Tá? Eu também gostaria de deixar aqui para vocês também, dentro dessa parte de organização, que você pegasse uma pessoa, para mim como se fosse, sei lá, você pode dar o nome que você desejar. Pode ser um incentivador, pode ser um treinador, uma pessoa, um motivador, uma pessoa que possa te ajudar a cobrar, mas aí com uma ressalva. O cobrar não é a que vai dominar a outra pessoa, não é isso. É a pessoa que vai incentivar. Ó, você ficou de dar uma aula hoje, você não deu. Você ficou de fazer um compromisso assim e você não fez. É como se fosse aquela pessoa que vai estar te recordando e lembrando para que você não esqueça e não deixe sair do caminho. Né? Você tem que, às vezes você sai do trabalho, né? Muitas vezes a pessoa faz o quê? Ah, não, vou dar uma passadinha na casa de alguém, vou dar uma paradinha no shopping, vou dar uma paradinha no bar, às vezes para desestressar, ou às vezes para encontrar um amigo, tudo bem. Mas se for algo, às vezes, algum caminho que você está desvirtuando e está, na verdade, atrapalhando o seu objetivo, isso aí você tem que vigiar. Porque isso aí pode estar tirando você ali do seu objetivo, do seu caminho. E aí você tendo uma pessoa que possa estar ali te recordando, te lembrando e também te ajudando, isso fortalece muito. Porque a grande verdade é a seguinte, né, gente? Nós temos tendência, muitas das vezes, a deixar aquilo que a gente tanto quer para depois. Já pararam para perceber isso? Se alguém te pedir algo, uma pessoa que você gosta ou ame, você vai fazer o quê? Quase que de imediato, não é isso? Mas quando é para você, ou para mim, ou quem que seja, você observa que às vezes você dá meio que quase que uma procrastinada. Vamos dizer assim, vou fazer depois. E aí você vai entender o seguinte, que quando você tem uma pessoa para te estar ajudando a cobrar de uma maneira saudável, seja seu irmão, seja sua mãe, sabe? Para que você possa não desvirtuar do caminho, para que você possa se manter naquele caminho. Que às vezes a gente sabe, a vida às vezes acontece N questões para que a gente possa o quê? Se desvirtuar, se perder pelaquele caminho e às vezes não alcançar o propósito. Quantos sonhos às vezes a gente já pensou, imaginou, escreveu, verbalizou e às vezes não alcançou. Porque se a gente observar, muitas das vezes, a gente não deu a verdadeira atenção. A gente não colocou foco naquilo ali. A gente acabou se desvirtuando, indo para outros caminhos, e aí você não foi. Então, faça aqui uma colocação para vocês também, para que possa ajudar vocês
a ter uma mente próspera, de novo, financeira, emocional e mental, tem uma pessoa que possa ajudar você, sabe? Uma pessoa que realmente vai incentivar você a estar nesse caminho que você deseja, no seu propósito, para que você possa alcançar. E vocês vão ver que é muito legal, tá? E aí você pode até combinar com ela, fazer uma agenda semanal. Faz uma agenda semanal. Olha, vou te ligar a tal hora, vou conversar com você, me diz, né? A outra pessoa lá que está do outro lado, ela pode combinar, olha, eu vou ligar para você e você vai me contar o que você fez, o que você já realizou. Observa que no trabalho, muitas das vezes, quando, né, aquela brincadeira, né, o chefe sai, aí acabou, né? Às vezes as pessoas não querem trabalhar e tudo mais. Porque a pessoa se sente meio que numa zona de conforto. Olha, eu não tenho mais ninguém para me cobrar, então eu vou ficar aqui tranquilinho aqui na minha, sentadinho, vou só aqui aguardar, dar meu horário e eu vou embora. Já perceberam isso? Que às vezes no trabalho, muitas das vezes, não estou dizendo que sejam vocês, tá? Mas às vezes algum colega do lado, né? Ih, caramba, o chefe saiu mais cedo, então, pô, vou aproveitar aqui, só vou fazer a minha horinha e vou embora. Por quê? Isso é natural, somos seres humanos, ninguém é perfeito, tá? Então, ter uma pessoa para estar ali te ajudando, te cobrando, com respeito. Isso é muito importante. Com respeito, para incentivar. Posso falar aqui para vocês, a minha esposa é a minha maior incentivadora. Sabe, assim, agradeço demais, né? Os sonhos, os cursos, né? As coisas que eu falo, amor, eu quero fazer esse curso, o que você acha? E ela vai lá, me incentiva. E eu estou chegando também onde eu estou chegando, por justamente ter uma pessoa me apoiando. E aí o apoio não é só financeiro. Esse é o detalhe. Não é só financeiro. O apoio é, você consegue, você é capaz, lembra das crenças? Olha a crença, só que a crença o quê? Fortalecedora. Você consegue, você é capaz, você é inteligente. Se dedique, você chega lá. Então aí, a partir desse momento, eu estou sendo bombardeado de quê? De crenças fortalecedoras. Porque eu tenho uma pessoa que também me fortalece. E o que eu faço? Eu também retribuo. Também fortaleço. Também qual é o seu sonho? O que você quer fazer, amor? Eu estou fazendo esse curso, mas e você? Então, se não seja, né, no meu caso é minha esposa, mas no seu caso pode ser sua mãe. Mãe, o que a senhora gostaria de fazer? Minha mãe mesmo recentemente queria fazer um curso de fazer bolo, por exemplo. Sabe? E aí pode ser marido e mulher, cada um, eu quero costurar, eu quero fazer bolo para fora, eu quero fazer alguma coisa de festa, tá tudo bem. E aí quando você traz esse equilíbrio, seja com um amigo, um primo, o que vai acontecer? Lembra da mente próspera? Você vai ter duas pessoas prosperando. Você e a outra pessoa com quem você escolheu. Por quê? Estão num objetivo de quê? De se tornar pessoas melhores. De alcançar os seus sonhos. De realizar os seus sonhos. Porque muitas das vezes quando você está ali conversando com outra pessoa, pode surgir uma ideia. Pode surgir um insight. E aí quando você troca essas informações, só vai estar fortalecendo você. E aí quando às vezes alguém chegar e falar para você que você não é capaz, você vai ter ali o quê? Uma proteção, um escudo. Porque você já vivenciou, você sabe que às vezes, em alguns casos, tem um pouco de dificuldade, até porque se fosse fácil, não seria prazeroso, vamos dizer assim, mas você vai ter um escudo para que crenças limitantes não cheguem a você. Que ela não atrapalhe aquilo que você tanto deseja. Porque às vezes você pode escolher algo que é fora do comum, ali, do seu ambiente de convivência. E aí vai entrar agora com o ambiente. O ambiente que você vive. Como é que é o ambiente que você vive? Ele é um ambiente calmo? Ele é um ambiente turbulento? No seu trabalho, na sua casa? O convívio com seus familiares? Porque quando você não tem também nessa parte de ambiente um equilíbrio, você não vai ter força. E aí, ou você vai ter que fazer muito esforço, às vezes, para alcançar aquilo que você deseja.
o seu ambiente, as pessoas com quem você fala. E aí, as crenças limitantes, muitas das vezes, não pode estar em você. Pode estar nas pessoas que estão ao seu lado. Um exemplo. Se porventura a minha esposa falasse que eu não era capaz, ou que esse curso não valesse a pena ao fazer, que crença que ela estaria me trazendo? Né? Estaria me fortalecendo ou desacreditando aquilo que eu estou desejando fazer? E isso acontece às vezes no nosso dia a dia. Acontece no ambiente de trabalho. Às vezes você no seu trabalho você tem uma ideia e às vezes o seu colega do lado pode ter gostado da sua ideia e aí pode ter ficado com inveja e falar para você, olha, ele já te conhece, olha, eu não gostei muito dessa ideia não, acho que isso aí não vai dar certo não. E às vezes ele fica caladinho e aí depois lá na reunião o que ele faz? Solta. Aí você fala, caramba, e o cara falou para mim que não era. Então o ambiente que você convive, com as pessoas que você vive, muitas das vezes também pode refletir na sua questão de prosperidade mental, na sua questão emocional, na sua questão profissional e familiar também. Agora, claro, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você já tem que sair e brigar com todos. Não é brigar. Às vezes compreender. E se a outra pessoa não quer ali aceitar ou a conversar ou a compreender você, você dá um espaço, dá um tempo. Porque numa discussão só tem uma coisa: briga de ego. Claro que todo mundo já discutiu, todo mundo já teve alguma questão que acabou se exaltando, mas se você observar, chega até a queimar um pouco o estômago, porque ele está tendo um pouquinho de briga de ego. Ali o que está acontecendo são duas pessoas querendo botar o ponto de vista. E aí eu vou colocar um detalhezinho, uma brincadeira aqui, da questão do ponto de vista. Se tiver você mais alguém, um de frente para o outro, e colocar o desenho do número 6 ou do número 9, porém, sem indicar, né? Se fizer aqui o 6, um pontinho aqui embaixo, está indicando que é o 6, correto? Se fizer, né, daqui da parte de cima e um pontinho aqui em cima, está indicando que é o 9. Porém, quando não tem isso, e aí cada um do seu lado, esse aqui, vamos dar um exemplo, está enxergando o 6. E esse aqui está enxergando que é o 9. Vão chegar em algum lugar? Claro que não. E muitas das vezes das nossas discussões, o que acontece é isso. Estamos com visões ou posições diferentes e distintas. E aí é onde acontece, às vezes, alguma discussão, às vezes a pessoa deixar de conversar com uma outra pessoa. Por quê? Porque é apenas no momento que ela estava numa posição que não conseguia enxergar com a outra e vice-versa. Então, a questão do posicionamento, de onde você estiver, ela vai te estar trazendo, às vezes, perspectiva ou percepções que não é, às vezes, a realidade. Tá? E aí, depois, mais à frente, eu posso trazer um pouquinho para vocês aqui. O mapa não é o território. Guardem essas duas palavras aí. Tá? Bom, e aí, com tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu quero entrar na seguinte seara. Dutra, eu estou tentando aquele sonho que você falou para mim. Eu tenho um propósito, mas às vezes não está dando certo. Eu estou fracassando. E aí, a gente tem que aprender o seguinte: não existe fracasso, existe resultado. Concorda comigo? Se você arrumou um emprego novo, e aí tem um determinado horário para você chegar naquele trabalho, e aí você acha, né? Vamos dar exemplo que você tem que estar 8 horas naquele teu trabalho lá que você arrumou. E você acha que 7 horas, saindo de casa, vai dar tempo para chegar naquele trabalho. E aí você chegou atrasado. Chegou 8h30. Você teve um resultado. Foi um fracasso? Você fez uma tentativa. Só que você vai entender que da próxima vez você já não vai sair mais 7 horas da manhã. Você vai sair 6h30, 6h20. E aí essa parte da compreensão que a gente precisa trazer, que muitas das vezes, quando vai acontecendo muito, ocorrendo, às vezes, tentativas, e eu vou chamar assim, e resultados não positivos, tendem a nos trazer
crenças limitantes, aonde eu não sou capaz, eu não consigo realizar nada certo, não é? Tudo que eu toco, né, o dinheiro, né, a crença limitante, né? A minha mão, tudo que eu toco não prospera. Inclusive, eu atendi um rapaz muito desesperado, chegou até mim do nada, com respiração ofegante. Eu tinha até acabado de chegar de um curso, já era de noite já, e ele falou para mim: Dutra, tudo que eu toco, nada acontece. Então ele estava tão forte aquele sentimento ali que ele estava suando quando ele falava isso. E aí eu fiz uma técnica e para a gente poder quebrar essa crença, para a gente poder ajudar ele. E foi feito. E aí passou algumas semanas, ele não me deu notícia, eu fui mandar mensagem para ele, falei: e aí, como é que você se encontra? Aí ele falou: pô, seu Dutra, me perdoe, eu já estou até trabalhando, já estava trabalhando. Eu falei: cara, você não precisa pedir perdão de nada. A minha maior felicidade é saber que o que eu pude fazer por você te ajudou e você estar trabalhando. Então eu fico muito feliz. Então, para você ver, então tudo que ele estava tentando naquele momento e estava tendo, né, resultados não positivos, começou sem ninguém falar para ele, começou a gerar uma crença nele. De que tudo que eu toco não prospera, né? Não cresce, não brota, não vai germinar. E aí ele já estava se o quê? Auto-sabotando. Então a mente próspera é isso. É você não se sabotar. É você não se limitar. E nem deixar que outra pessoa te limite. Para que justamente não te pare. E você não fique com a sua vida às vezes parada, turbulenta, problemática, porque outras pessoas falaram N coisas para vocês. Hoje, se alguém falar algo para mim, eu vou escutar. Se eu perceber que, se eu ficar em dúvida do que falar para mim, eu vou fazer um filtro, tipo, guarda, vamos ver se isso é real. Porque senão, tudo aquilo que for me falando e se eu for absorvendo, o que vai acontecer? Às vezes eu vou ficar como se fosse um grande latão de lixo. Só informações ruins. É como se a gente fosse, né? Muitas das vezes o nego usa, usei até um latão de lixo, mas muitas das vezes as pessoas usam um pote. E aí vai botando bolinha. Bolinha branca são coisas boas. Bolinhas pretas são coisas ruins. E aí, como eu quero ter meu pote cheio? De cores brancas, de coisas boas? Ou coisas ruins? Então, para você delimitar ali, justamente para você, senão você acaba trazendo, né, igual o tomate podre dentro de uma caixa, né, o que todo mundo fala. Um tomate podre vai contaminar todo o restante do tomate que está ali. Então, você precisa se bloquear dessas crenças, do que as pessoas te colocam, ou você mesmo, sem perceber, vai se sabotando, tá? Então, assim, o orar e vigiar, eu falo muito para as pessoas aqui, o orar e vigiar é justamente, muitas das vezes, as nossas atitudes. Muitas das vezes, os nossos pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou imaginando para mim e para a minha vida, tá? Então, assim, para que você possa ter uma saúde mental, uma saúde emocional, então, preste atenção no que você pensa, no que as pessoas estão dizendo para você, para que justamente você não se limite, né? Não limite a sua vida e que você também... E quando você limita a sua vida, o que acontece? Você acaba, às vezes, contagiando as pessoas ao seu redor. Como também pessoas também que estão ao seu redor, se elas se limitarem também, elas tendem a contagiar, né? As pessoas falam que você é a personalidade das 5 pessoas mais próximas a você. Então, toma bastante cuidado com relação a isso. O que eu queria trazer aqui para vocês, e aí, para poder dar continuidade, e a gente daqui a pouquinho também acho que tem já bastante coisa aqui, já foi informação, uma das coisas que é muito importante, e às vezes a gente não faz, é gratidão. Mas a gratidão, eu vou falar com um detalhe. A gratidão não é só falar. A gratidão, tá, só uma palavra. Você agradece a cama que você tem?
Você agradece ou agradeceu a comida que você teve hoje? A gratidão não é só pelo aquilo, pelo seu sonho quando for realizado. A gratidão é desde o momento que você abriu os olhos. A gratidão é pelaquela sua cama, pelo seu quarto. Sabe, a gratidão é pela família que está ali com você. Às vezes a gratidão é pelo seu trabalho, por mais que às vezes o seu trabalho está sendo um pouco conturbado, mas agradeça. Agradeça porque você ainda tem um trabalho. E aí, se você fizer aquela parte de percepção perceptiva, pode ser que você melhore o seu ambiente de trabalho. Mude, para que você possa entender a outra pessoa. É um exercício muito bacana. Você está aqui e a pessoa está na sua frente. Mude a posição. E que você vai poder compreender um pouco mais que, às vezes, muitas das coisas que acontecem com a outra pessoa é, às vezes, o que a gente fala. Ou você se colocar no lugar da outra pessoa, você vai entender também que às vezes falta alguma questão nela, seja conhecimento, ou ela está passando por algum problema e não está conseguindo lidar. Então, quando você vai praticar a gratidão, para mim, na minha opinião, a gratidão é você agradecer tudo que você tem. Gratidão para mim é ter vocês aqui agora, nesse momento, que estão aqui comigo, participando, me dando força, sou muito grato. Então, tenho total gratidão de estar aqui nesse momento. Gratidão de poder estar aqui conversando com vocês. Sabe? De poder estar aqui compartilhando um pouco do que eu estou aprendendo. Né? E assim a gente vai se ajudando, vai melhorando o nosso ambiente. Porque assim, quando eu começo a melhorar, lembra do ambiente? Quando eu começo a melhorar e a mudar o meu comportamento, o que acontece? Lembra das 5 pessoas? Das 5 pessoas? Eu vou começar ao quê? A, entre aspas, influenciar para o bem. Né? Porque muitas das vezes as pessoas só querem influenciar para o lado que não é o bem, o lado que é o mal. Mas quando você começa a mudar, a ter um pouco mais de equilíbrio mental, emocional, você vai começar a influenciar as outras pessoas. Seja seu filho, sua mãe, a sua esposa, seu esposo, o seu pai, primo, quem for, e no ambiente de trabalho. E aí o que você precisa é somente se permitir. Se permitir a você a querer mudar, a aceitar, a ser grato. E aí quando você começa a fazer esse exercício, né, de gratidão, seja por um lugar que você está indo, seja um passeio, que muitas das vezes a gente vai até para algum passeio e às vezes acaba se estressando lá no passeio. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Chega lá, se estressa, seja por um trânsito. Meu Deus, para chegar nesse lugar eu peguei 6 horas de trânsito. E aí você já chega lá naquele ambiente reclamando. E aí o que você curtiu do passeio? Às vezes nada, porque você só se estressou. Você no percorrer do caminho até onde você queria descansar, você se estressou. Tá? Uma outra coisa que você também pode estar fazendo para se ajudar, e aí foi uma coisa que eu fiz já tem um tempinho atrás e me ajudou muito, é o seguinte: quando a gente sai para trabalhar, vai na rua, às vezes a gente se estressa. E aí, para não trazer essa contaminação para o ambiente que a gente está falando, o que você pode fazer? Antes de chegar em casa, porque geralmente sabe o quê? Sai com uma pressa danada do trabalho e já quer chegar logo em casa. E aí quando você chega logo em casa, você já entra como? Já entra com aquele impacto. Se você está aborrecido, você brigou no trabalho, ou você está triste, você já entra com essa energia dentro da sua casa. Você já entra com essa energia contaminando todo o ambiente. E às vezes a culpa não foi nem sua. Então tem um exercício que eu fazia, que é muito bacana, é o seguinte: quem vai entrar agora na minha casa? Quem? Vai ser o Dutra estressado, triste, rancoroso? Eu preciso deixar aquilo que não pertence à minha família lá fora. Mesmo que você não entre totalmente animado, disposto, mas pelo menos não entre com aquela energia, não entre com aquela intenção que você, brigou no trabalho, e muitas das vezes você vai chegar em casa e vai descontar em alguém na sua família, que às vezes não tem nada a ver, que nem sabe o que aconteceu no seu ambiente de trabalho. E aí quando você começa a fazer isso, você já começa a mudar o seu comportamento. E quando você muda o seu comportamento, você muda o ambiente.
para você mudar o ambiente, você tem que ir um degrau acima. Você precisa mudar o seu comportamento. E aí é justamente aonde você vai aprendendo. Isso, a PNL tem me ajudado e eu quero, compartilhar com vocês um pouco. Tem meus atendimentos, como falei para vocês. Eu acho que já está aberto também até uma inscrição de um curso que vão ser 2 dias, Mente Próspera, e aí onde eu vou estar ensinando algumas técnicas lá para vocês, para poder justamente trazer esse equilíbrio emocional e mental lá, tá? Depois vou mandar um link para vocês aí para tá dando uma olhadinha. Então, não deixe essa pessoa, às vezes, rancorosa entrar dentro de casa. Não se permita. O orar e vigiar, mais uma vez para vocês, é justamente isso. Quem eu quero que entre na minha casa? Uma pergunta muito simples. Você aceitaria receber um amigo ou um parente que tivesse com raiva? Que te ligasse e falasse, olha, eu tô indo aí, tô pé da vida, tô chegando. Cara, no mínimo, se ele não tivesse já no seu portão, você ia falar o quê? Pô, não tô em casa não. Pô, eu saí. Ah, tô muito triste, sei lá, brigou com alguém. Você não vai receber. Você não receberia. A não ser que fosse uma questão de saúde, falecimento, aí é outra história. Mas numa questão comum, você não receberia essa pessoa. Então, como você não gostaria que chegasse energia ruim dentro da sua casa, não se permita você levar. E isso você pode compartilhar com as outras pessoas. Seja com seu filho, com a sua mãe, ou quando estiver chegando em casa, dá aquela pausa, dá aquela parada. Sabe quando você vai meter a mão na bolsa para poder tentar achar a chave ou o controle do portão? Opa, peraí, tô bem? Tô bem, então eu vou entrar bem. Ó, não tô legal, respira, volta calma e entra. Porque já só esse movimento que você estiver fazendo já vai ser um movimento que já vai estar trazendo mais equilíbrio para sua casa, vai estar trazendo mais prosperidade mental e emocional para você e para sua família. Tá? Então, pratique, Pratique esses exercícios, para que você possa se sentir melhor, tá? Eu vou deixar a live e depois eu vou ver se eu consigo pegar um pouco desse conteúdo que eu falei aqui para vocês. Eu vou ver se consigo mandar. Mas a live depois eu vou tentar dar uma compartilhada, caso alguém queira ouvir um pouco ou compartilhar com outras pessoas que não puderam participar da live, compartilhe, tá? Então eu agradeço aqui a presença de vocês. Eu vou fazer aqui um pedido a vocês. Eu não sei se aqui todos estão em casa, se estão sentados. Para poder finalizar aqui, eu queria fazer um exercício com vocês. Eu não sei se vocês estão... Tem como dar um joinha informando que estão sentados ou estão deitados? Porque o que eu vou fazer aqui, vou pedir para vocês praticarem, é importante que vocês não estejam em pé, mas que estejam pelo menos sentados ou deitados. Alguém pode formar isso? Está sentado ou deitado? Em pé não seria legal, pode ser que fique um pouco sonolento. E aí eu queria fazer esse exercício aqui com vocês aqui. Tudo bem? Eu não estou conseguindo ver aqui as respostas, Então assim, ó. Bom, só peço que não fique de pé, Eu chamo essa técnica, de bola de luz, da Mãe Terra, Mãe Gaia, aí cada um, tá? Eu não vou ficar aqui citando e nem ditando qual é o nome verdadeiro, tá? Então eu vou colocar como se fosse uma bola de luz, para que você possa aprender esse exercício e que ele vai fortalecer, vai te trazer equilíbrio, vai te trazer energia para o seu dia. Às vezes você saiu do ambiente, às vezes você saiu de uma reunião e a reunião não foi legal, a reunião foi uma reunião pesada, ou você saiu de alguma discussão e você se sente um pouco esgotado, sem energia. E essa técnica você simplesmente pode fazer aonde você estiver. Aonde você estiver, claro, de preferência, sentado ou deitado, se você estiver na sua casa, tá? Eu não concordo muito em fazer em pé, que pode ser que algumas pessoas, já percebi que algumas pessoas ficam um pouco sonolentas, e aí pode cair se estiver sozinha, isso não é legal, tá bom? Então, bola de luz, de energia, da nossa Mãe Terra. Eu vou pedir a vocês que respirem
fundo e devagar agora. Respire fundo, respire pelo diafragma. Dutra, como é que é o diafragma? Empurra a barriga para fora e solta o ar empurrando a barriga para dentro. Tá? Que é a melhor respiração que tem. Tá bom? Depois eu falo sobre a respiração do tórax, que é uma diferença grande. Então respire fundo devagar, feche os seus olhos, para poder ajudar um pouco mais a vocês. Pense em algo que já aconteceu, algo bom, que você já vivenciou. Traga isso em sua mente agora, fechando seus olhos, respirando fundo e devagar. Agora eu quero que vocês deem atenção ao pé de vocês, que esteja tocando no chão. Quem não tiver com o pé no chão, Dutra, eu estou calçado, não tem problema. Mas dê atenção ao pé. E imagine, mesmo que você tenha um pouco de dificuldade, que está saindo raízes dos seus pés agora. Tá bom? Só apenas imagine agora como se você fosse ali, fazendo essa conexão, né? Essas raízes do seu corpo fazendo com o planeta Terra. E agora eu vou pedir para que você imagine, vindo lá do fundo da Terra, uma bola de luz branca cristalina. E ela vem subindo, subindo, subindo. E ela para agora embaixo do seu pé esquerdo. E você já começa a sentir essa energia. E aí ela vem subindo pela sua perna esquerda, sua coxa esquerda, e vai passar pelo seu chakra básico. Vai passando pelo seu chakra básico, vai limpando, transmutando toda a energia negativa. E agora você percebe que ela está descendo pela perna direita. Ela dá uma pausazinha no pé direito, mas você percebe que ela desce até o fundo da terra e ela se transmuta. E agora, mais uma vez, você respirando fundo e devagar, vem trazendo uma nova bola de luz branca cristalina, fazendo o mesmo processo pelo seu pé esquerdo, subindo pela sua perna esquerda e passando pelo seu chakra umbilical, limpando, purificando toda a sua parte de criatividade e de líquido também. E agora ela vem descendo pelo seu pé direito, vai descendo até o fundo da terra e sendo transmutada. Mais uma vez você respira fundo e vem trazendo uma nova bola branca cristalina, subindo pela sua perna esquerda, indo purificar agora o seu chakra plexo solar. O eu vai equilibrando, purificando toda essa energia, você se sentindo mais confiante, a sua autoestima também. E essa bola, tudo que impedia isso, vai descendo pela sua perna direita, seu pé direito, e vai até o fundo da terra. E se transmuta. Mais uma vez você respira fundo e trazendo mais uma bola pelo seu pé esquerdo, sua perna esquerda, indo até o seu chakra cardíaco. Deixa toda essa mágoa ser limpa. Deixa ela ir embora, a raiva, a culpa, tudo aquilo que acumulou no seu peito. Deixa ser limpo e purificado e deixa ir agora pela sua perna direita, seu pé direito indo lá para o fundo da terra e sendo transmutado. Mais uma vez você respira fundo, traz uma bola branca, seu pé esquerdo, sua perna esquerda e sobe até seu chakra laríngeo, a sua garganta, tudo aquilo que você ficou guardando, engolindo o sapo, deixa embora, se liberte de tudo que ficou prendendo a sua voz, que está te atrapalhando, deixa purificar e essa bola agora vai levando tudo isso que é ruim para você na sua perna direita, seu pé direito e vai até o fundo da terra e se transmuta. Mais uma vez, você vem trazendo a bola branca cristalina, subindo pelo seu pé esquerdo, sua perna esquerda, indo agora até o seu chakra frontal, que é no meio da testa, né? Entre os olhos e a sobrancelha. Deixa ali limpar toda a sua mentalidade, toda a negatividade, todas as suas crenças limitantes. Deixa ela ir embora, deixa limpar e purificar tudo isso que te incomoda. E agora vai levando tudo pela sua perna direita, seu pé direito e se transmuta lá na terra. E a gente continua agradecendo a mãe e respirando mais uma vez, trazendo mais uma bola de energia branca cristalina, subindo pelo seu pé direito, sua perna esquerda, seu pé esquerdo e vem subindo, vai agora até o seu chakra coronário, que fica em cima da sua cabeça. Agora você está limpando o seu chakra para se ligar com o seu eu superior. Com o superior não importa a sua crença, apenas fazendo a conexão com o alto, com algo maior que possa estar purificando você e você se fortalecendo cada vez mais
e vai levando tudo que é aquilo de ruim, vai descendo pela sua perna direita, seu pé direito e vai se transmuta lá na terra. Agora a gente agradece a Mãe Terra, por toda essa transmutação, toda essa força. Se você está se sentindo em paz, internalize isso agora. Fortaleça com os olhos fechados. Se você se sentiu com mais energia, guarde ela. Isso aí é justamente a sua joia. A joia que vai te impulsionar para o futuro. Conte ao futuro para o seu sonho, que vai te trazer mais paz, coragem, amor, autoconfiança e autoestima. E sempre que você precisar, essa joia você já sabe aonde encontrar. Ela é sua, está dentro de você agora. Se permita a sentir, a receber tudo aquilo que você merece ser e nasceu para ter. Respirando fundo e devagar, agradecendo a Mãe Terra. Agradeço a vocês por terem participado dessa live aqui comigo. Eu tenho muita gratidão. Espero, de um pouco que eu falei aqui com vocês, que possa ter ajudado vocês, tá? Se quiser, pode mandar mensagem para mim, tá? Quem não tem meu número, 981696680. Caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira marcar uma consulta ou saber mais sobre o curso que eu vou estar fazendo, que é a Mente Próspera, e trazendo aqui um pouquinho de vocês. Espero poder estar aqui outra vez com vocês. Se quiserem ditar ou colocar algum tema que eu possa trazer aqui, que a gente possa conversar, então estarei aqui abertamente com vocês e só tenho gratidão por cada um que esteve aqui presente na live. O meu muito obrigado por vocês me permitirem participarem aqui comigo, porque mesmo à distância a gente trocou energia, a gente trocou conhecimento, a gente trocou amor, a gente trocou paz, equilíbrio e prosperidade mental. Muita gratidão pela presença de vocês. Mais uma vez, vou encerrar aqui a live. Depois, quem desejar, pode me pedir, eu compartilho, vou estar baixando pelo TikTok, vou estar postando. E é isso, gente. Muita gratidão, meu muito obrigado a vocês, de coração. Fiquem em paz.